E um estudo, na verdade, uma história, né? Uma previsão de futuro da Citrine, que é essa previsão de futuro aqui, ó, esse paper aqui, tá? A crise da inteligência global de 2028. Então o cara está fazendo aqui uma avaliação do que ele acha que vai acontecer em 2028. O problema é que isso viralizou entre o pessoal de finanças, e aí, meu amigo, a consequência foi isso daqui, ó. A IBM, por exemplo, a ação dela caiu pra caramba. Muita gente achou que a IBM tinha caído a ação porque teve um anúncio de que o Anthropic fez um agente que pode programar em COBOL. Gente, a inteligência artificial já programa em COBOL assim, facinho, não tem nada disso, né? A questão toda foi esse paper aqui que deixou o pessoal apavorado, né? Tá aqui, ó. PIB fantasma e desemprego em massa. As previsões apocalípticas do texto sobre inteligência artificial que viralizou e assustou os mercados. É feito pela BBC, tá aqui na G1, mas foi escrito pela BBC, né? Aqui o Brasil Jornal também traz aqui esse cenário para ir em 2028 que está assustando quem lê e fazendo preço. As pessoas estão, né, desistindo de companhias de tecnologia e coisa e tal. Vamos entender qual é a previsão apocalíptica dessa parada aqui e se tem algum critério nisso daqui ou se é, mais uma vez, o pessoal apavorado com uma historinha que contaram para eles. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Cracudo, que mora na rua aqui do lado, o Poeta e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Se você está no meu canal há bastante tempo, você sabe minha opinião sobre isso, né? Eu não sou subscritor dessas teorias apocalípticas da economia, que as coisas vão deixar de funcionar, que ninguém mais vai ter trabalho e coisa e tal. Não, não. Toda tecnologia muda o trabalho. A gente vai passar por um evento que é uma nova revolução industrial. Isso é verdade. Vai ser uma nova revolução industrial. O que você tem que fazer nesse momento? Ficar apavorado e sair gritando, por favor, político, me proteja, político. É basicamente o que faz o artigo do cara aqui. Ai, político, me protege, político. Não vai proteger ninguém de nada, meu amigo. Esquece disso. Você pode traçar o seu rumo para você se aproveitar dessa revolução industrial, tal como pessoas se deram bem na revolução industrial, lá na revolução industrial, né, lá no século XVII, século XVIII. Agora, essa nova revolução vai ser uma coisa que realmente vai mudar. O mundo vai ser diferente depois, ninguém tem dúvida. Compara o nosso mundo hoje com o mundo antes da Revolução Industrial. Cara, camisa era uma coisa cara pra caramba, bicho. Camisa ficava de herança para as pessoas, porque era um negócio muito caro, né? Porque tecer, você tinha que tecer o fio, mão a mão ali, com teares manuais e coisa e tal. Quando teve a Revolução Industrial, passou a ser tudo feito por máquina e, pô, acabou, uma camisa passou a ser barato e coisa e tal, mudou o mundo. Hoje em dia a gente vive num mundo diferente por conta disso. A inteligência artificial vai ter um efeito similar. A gente vai viver num mundo diferente daqui para frente. Agora, qual vai ser esse mundo? O mundo vai ser catastrófico, vai acabar tudo, né? Muitos artesãos, né, antes da Revolução Industrial achavam isso. Caramba, ninguém mais vai ter trabalho. Todo mundo milhares de pessoas trabalhavam com tecelagem antes, bicho. O pessoal trabalhava com tecelagem. Antes da prensa de Gutenberg, milhares de pessoas trabalhavam copiando livro à mão. Essas coisas acontecem, um monte de gente vai perder emprego, mas vão ter novos empregos, vão surgir novos empregos depois da Revolução Industrial, surgiram. Hoje em dia todo mundo aí tem emprego, né? A economia é a ciência de você alocar recursos escassos. E aí, uma parte do choro desse pessoal aqui da Citrine, né, que elaborou esse troço, é que o recurso mais escasso que a gente tem hoje vai deixar de ser escasso, que é a inteligência. E isso é verdade, a inteligência é um recurso escasso, é difícil pra caramba você encontrar pessoas inteligentes por aí, vai se tornar um recurso mais comum. Isso quer dizer que não vão ter outros recursos escassos? Não, meu amigo, sempre tem recursos escassos, sempre tem. A economia se reorganiza de uma outra forma que vai explorar outros recursos escassos. É sempre assim que funciona. Você tem, e aí que é a beleza da coisa. Nunca vai acontecer de acabar os empregos, porque sempre vai ter recurso escasso e sempre vai ter pessoas querendo esses recursos escassos, e aí você vai ter a cadeia econômica de distribuição desses recursos escassos para chegar nas pessoas que querem os recursos escassos.
O que vai ser, a gente não sabe. Vai ser alguma coisa. O que vai ser exatamente, eu não sei. Mas que vai ter alguma coisa, com certeza vai ter. Então, vamos dar uma lida por alto aqui no artigo, tá? Vocês sabem, tudo que eu coloco aqui nas abas aqui no meu vídeo, tem no link na descrição do meu vídeo, se você quiser ler o artigo inteiro. Só uma dica, quando você entra nele, ele tem um paywall aqui, que ele fala, se você quiser assinar, é $1.000 por ano. É caro pra caralho. Porra, deve ser bom pra caramba esse negócio aqui. Só gente rica que assina essa coisa aqui. $1.000 por ano. Eu não assinei, não. Mas se você disser que você quer a alternativa freeware, ele deixa você ver o artigo. Então, ou seja, é só você escolher a alternativa freeware, você tem que botar o seu e-mail, ir lá na alternativa freeware, e aí você consegue ler aqui esse artigo inteiro dele. Aqui está em inglês, mas também é só uma questão de você botar num tradutor, e ele traduz sem problema nenhum, né? E aí, qual que é a história, né? Aqui, ó, esse é um memorando da Citrine Research de junho de 2028. Ou seja, é uma peça de ficção, né? Nós estamos ainda em 2026, ainda faltam 2 anos até 2028. Se não ficou claro para você, os caras aqui estão tentando imaginar como seria o mundo em 2028, né? E aí eles colocam aqui as consequências da inteligência abundante, né? E aí eles falam que um monte de coisa aqui sobre o que está acontecendo, tudo, 2 anos. Isso foi o que levou para você ter inteligência artificial contida, específica para setor, para uma economia que já não parece em nada com aquela economia que existia antes. De novo, eu não sei se vão ser 2 anos ou se vai levar mais tempo, tá? Porque acontece dessas coisas de você bater no limite, que é o limite humano, né? O ser humano tem limites, e tudo é feito para o ser humano no final das contas, né? Um exemplo que eu gosto de colocar, eu não sei se vocês chegaram a ter, mas houve uma época que tinha uns relógios calculadora, que tinha uns botãozinhos aqui que você podia fazer cálculo com relógio, coisa e tal. E a verdade é a seguinte, do ponto de vista eletrônico, aquele relógio poderia ser 10 vezes menor. Mas não pode, sabe por quê? Porque o seu dedo, você não consegue com o dedo botar um negócio menor do que aquilo ali. Então você tem... o limite das coisas é o limite humano, porque é a gente que usa, não tem jeito, né? Então, da mesma maneira, existe um limite humano nessa história. Eu não creio que seja tão rápido. Agora, que a inteligência artificial vai mudar completamente o mundo, para a gente estar numa situação que a gente não vai reconhecer como é que era o mundo. Para pensar, um artesão da Idade Média chegando agora no nosso mundo atual, vendo que camisa é um negócio barato pra caramba, comida, você entra no supermercado, tem um monte de comida para você escolher o que você comer. O cara não vai reconhecer o mundo, é um mundo que ele não reconhece. E, diga-se de passagem, é um mundo melhor, tá? Não vou enganar você, não. O pessoal reclama que tem muita coisa ruim hoje em dia, e é verdade, tem muita coisa ruim hoje em dia, ainda muita coisa precisando melhorar, mas pode ter certeza, meu amigo. Você é pobre hoje, está reclamando pra caramba. Eu também sou pobre, estou reclamando pra caramba também. O pessoal pobre no século XV, no século XVI, era muito pior, meu amigo, é muito pior mesmo, né? Para início de conversa, você tinha 200 filhos e só metade sobrevivia, né? Ou seja, era um trauma só isso daí, né? Morrer de fome era uma coisa normal, é normal morrer de fome. Hoje em dia até tem gente que morre de fome, mas é uma coisa bem isolada, assim, casos específicos, assim. É o que a gente vai ver do futuro. O futuro tende a ser muito melhor do que é hoje. O pessoal do futuro vai olhar e falar, caralho, como é que aquele pessoal vivia, bicho? Cara, tendo que pensar as coisas todas, que absurdo, né? Então tá aqui, ó. A euforia era palpável. Em outubro de 2026, a SP500 flertou com 8.000 pontos, caramba. Ou seja, ele está dizendo que vai ter um rally grande aí com a inteligência artificial. Você aumenta muito a produtividade das empresas, né? Então o pessoal começa a ganhar muito dinheiro e coisa e tal. A Nasdaq estava acima de 30 mil e não sei o que lá. A onda inicial de demissões devido à obsolescência humana começou no início de 2026. Eles estão contando a história do passado, como se estivesse no passado, né? E o GDP aumentou e não sei o que lá. Então ele está contando aqui que... Só que qual que é o problema, né? Quando você tem um monte de gente desempregada, ninguém vai estar comprando também, né? Então, ou seja, essa é a essência da coisa. O cara está, mais uma vez, repetindo o problema de que a economia vai ser destruída, não vai ter mais emprego para ninguém. O que é uma idiotice, vai ter empregos diferentes. Você tem que estar pronto para mudar de emprego, para fazer coisas diferentes. Você pode ter certeza que vai ter que mudar de emprego, mas que vai ter emprego, vai ter emprego. Ele descreve aqui um negócio parecido com aquele episódio do South Park, né, de que o pessoal que é handyman, né, que quebra galho, acaba sendo os novos milionários,
Pode ser que seja isso, que seja verdade, tá? É verdade. Isso é uma possibilidade. Assim, vai ter emprego? Vai ter emprego. Mas você que estudou aí, que fez faculdade, fez engenharia, sei lá o quê, direito, né, medicina, talvez você vai ser o pobre do futuro. Pode ser que seja isso, né? E o cara que está lá acostumado a subir parede e consertar coisa na cozinha e coisa e tal, seja o cara que vai ser o rico. Isso é uma possibilidade. Não estou descartando essa possibilidade. Mas vamos ver como é que vai ficar, né? Ele fala aqui, ó, à medida que as capacidades de AI melhoravam, as companhias precisavam de menos trabalhadores, e aí demitiram um monte de white collar, né? White collar é como eles chamam aqui o colarinho branco, trabalhadores de colarinho branco, como eles chamam aqui o pessoal que, né, de gerência, diretoria, né? E blue collar, o colarinho azul, que é o pessoal que veste aqueles macacões azuis para trabalhar na coisa, é o pessoal que é trabalho pesado, que é pedreiro e não sei o que lá, eletricista, né? E aí isso gerou um loop de feedback negativo, sem nenhum freio natural. Aqui, ó, acho que esse gráfico aqui exemplifica bem o que eles estão falando aqui. Olha só. Como é que é o ciclo tradicional de uma recessão, né? Uma companhia, como foi a bolha .com. A bolha .com, né, do .com, ela cresceu, fez muito inventário, um monte de empresas e coisa e tal, mas muita coisa não deu certo, acabou tendo um retorno menor, e muitas faliram e coisa e tal, e aí você começa a reconstruir a coisa. Você tem um ciclo natural que ocorre um freio natural nisso daqui. Com a economia levada por inteligência artificial, você não tem um freio natural. É o que eles estão dizendo aqui. O investimento em inteligência artificial aumenta, as companhias precisam de menos trabalhadores, você demite mais gente, essas pessoas gastam menos, com isso tem menos dinheiro para comprar coisas, então a economia enfraquece, e com isso o pessoal, as empresas começam a investir mais em inteligência artificial, porque agora tem menos gente comprando, então precisa de lucros melhores ainda e coisa e tal. O erro disso daqui é assumir que a pessoa vai ser demitida e ela não vai conseguir uma outra fonte de renda, um outro mecanismo para ganhar dinheiro. Então, sim, vai ter um freio nisso daqui também. Esse pessoal está viajando nessa história. A espiral de deslocamento da inteligência humana. Quando os trabalhadores de colarinho branco viram seus ganhos diminuírem, né, e racionalmente também passaram a gastar menos, isso acabou destruindo a fundação do mercado de hipotecas nos Estados Unidos de 13 trilhões de dólares. Né? Aqui nos Estados Unidos, para quem não sabe, é muito fácil para quem é americano pegar empréstimo para comprar casa, tá? Então é um mercado milionário aqui, muito fácil, coisa e tal, e realmente muita gente pega esses empréstimos e paga, é um mercado milionário. E aí o que acontece? O pessoal que compra casa, né, assim, até tem gente de blue collar que compra casa, porque, né, aliás, aqui nos Estados Unidos o pessoal blue collar, o pessoal que trabalha com pedreiro, com quebra-galho, ganha bem pra caramba aqui, ganha muito melhor que no Brasil, né? Dá para comprar, dá para você viver com um salário desse tipo aqui nos Estados Unidos, né? Diferente do Brasil. Mas o grosso do mercado, quem compra as melhores casas, quem pega o filé mignon desse mercado, é o pessoal white collar, né? É o pessoal colarinho branco, é o pessoal que é gerente, diretor, não sei o que lá. E esse pessoal não tem mais dinheiro, parou de comprar, porque, pô, vou comprar por quê? Não tem dinheiro, fui demitido. E ele está colocando que pode quebrar esse mercado, né? 17 anos sem nenhum ciclo de default. Lembra que o que é um ciclo de default? O que aconteceu, por exemplo, em 2008. Em 2008 você teve lá um monte de gente que não conseguia pagar as hipotecas, né? Aí deixou os sistemas privados com um monte de software que assumiam que tudo vai dar bem, está tudo certinho e coisa e tal. A primeira onda de default devido ao AI começou em 2027, né? E mudou essa percepção. Default é calote, tá? A primeira onda de calote do pessoal que não consegue pagar o empréstimo da casa começou em 2027, segundo esse pessoal, devido ao pessoal que era demitido porque foi substituído por inteligência artificial. Isso seria gerenciável se a coisa estivesse apenas contida para o software, mas não. No final de 2027, isso ameaçava qualquer modelo de negócio que é predicado em intermediação. E então várias companhias que fazem justamente, que ganham dinheiro na fricção entre humanos se desintegraram.
Por quê? Porque tudo foi substituído pela inteligência artificial. Ele fala aqui sobre a morte das companhias de software SAS, né? Software as a Service, porque ninguém precisa mais disso, usa inteligência artificial, né? Enfim, ele continua explicando isso aqui com vários exemplos e coisa e tal, falando sempre da fricção entre seres humanos. Porque é verdade, muitas indústrias existem basicamente na fricção entre seres humanos, né? Para pensar, a fábrica de carro, você podia comprar carro direto na fábrica de carro. No entanto, você tem a distribuidora, você tem o vendedor de carro, você tem o banco que faz o financiamento, você tem um monte de coisa intermediária ali, que é justamente para compatibilizar a sua vontade com a vontade do dono da fábrica, né? O dono da fábrica quer vender o carro mais rápido, o mais caro possível, e você quer comprar o mais barato possível. Aí você tem um monte de gente intermediária no meio do assunto para resolver essa incompatibilidade entre vocês. Quando a inteligência artificial tomar todos esses cargos, né, de vendedor, não sei o que lá, e coisa, isso some. Um monte de gente perde o emprego, né? Isso quer dizer que não vai ter emprego para essas pessoas? Não, quer dizer que as pessoas vão trabalhar em outras coisas, vão ter outros elementos para as pessoas fazerem. O que vai ser? Eu não sei e não importa. Com certeza vai ter, porque vai continuar havendo coisas escassas, né? Enfim, aí o pessoal, ele continua aqui, né, explicando aqui a questão do pagamento, que vai matar todo o sistema bancário, porque para pensar, para que você precisa de banco, né? Aliás, com Bitcoin, para que você precisa de banco, na verdade, né? E aí ele está colocando essa como a evolução da inteligência artificial e coisa e tal, e isso que apavorou o pessoal. Jogou as ações de inteligência artificial para baixo. Por quê? Porque o pessoal está vendo que, ok, a inteligência artificial ganhar pode ser ela perder. Ou seja, você pode ter aqui o cenário que você tem aqui, ó, aqui ó, e se o boom da inteligência artificial for tão bullish, ou seja, se a inteligência artificial for tão bacana, tão legal que matar ela própria, né, que vai virar extremamente bearish, né, bullish, ou de touro, né, significa que vai crescer, que vai aumentar, né? E bearish de urso quer dizer que vai jogar para baixo, né? E daí ele está dizendo que pode ser tão bom que vai ficar ruim. E a ideia é essa, tá? Mas eu, de novo, vocês sabem a minha opinião sobre isso. Eu acho que isso aqui é uma besteira. Eu acho que vai ter emprego para todo mundo. Vai ter um rearranjo grande, tá? Não pode ter certeza, né? Por exemplo, já está tendo, né? Você tem aqui, por exemplo, a NVIDIA e a OpenAI abandonaram o acordo que eles iam fazer. Esse negócio está estranho, essa bolha da inteligência artificial está estranha. Nem todas as empresas de inteligência artificial vão sobreviver. Não adianta também, então vou apostar só em empresas de inteligência artificial. Não sei, cara, não sei. Nem todas que estão aí vão sobreviver no final das contas, né? A Anthropic, por exemplo, arrumou uma briga com o Pentágono, né, com o Departamento de Defesa americano, porque ela foi usada na captura do Maduro. Aí o pessoal esquerdista pra caralho lá ficou chateadinho com isso, aí começou a botar limitações no uso, não sei o que lá, e agora tomaram uma trolha do Pentágono, né? E arrisca realmente se ferrar com isso. Outra coisa, o pessoal está lembrando aqui ó, que as companhias da .com, né, da bolha da .com, da .com, que aconteceu por volta dos anos 2000, eles compraram 14 anúncios no Super Bowl e a maior parte dessas empresas estava morta em um ano, né? As companhias cripto gastaram 54 milhões em anúncios de Super Bowl em 2022 e a FTX entrou em falência em novembro. As companhias de inteligência artificial gastaram 250 milhões em anúncios no Super Bowl em 2026. 23% de todos os pontos de propaganda, né? E não sei o que vai acontecer, né? Por exemplo, uma das empresas que anunciou é essa daqui, ó, AI.com. Diz que o cara pagou uma baba nessa URL aqui. Foi um cara, um garoto que comprou. Um garoto comprou AI.com. E comprou porque achou bonitinho o nome, resolveu comprar, nem sabia de inteligência artificial ainda, comprou lá atrás, né? Quando ainda havia domínios de 2 letras disponíveis. E aí vendeu por uma fortuna para esse pessoal. Eles gastaram mais uma fortuna em anúncio no Super Bowl e não está funcionando não. O negócio está aqui, ó, beta e não sei o que lá. Diz que vai fazer um monte de coisa, por enquanto não está fazendo nada. Eu não sei não, cara. Vamos ver. Os caras podem ter gastado um dinheiro maluco aqui e não chegar a lugar nenhum. Lembra muito a época da bolha do .com, tá? Lembra muito. Era muito assim. Um monte de site.com que vai fazer isso, vai fazer aquilo e no final das contas não fazia nada. Então,
Eu concordo com o pessoal dizendo aqui que as coisas vão mudar de forma muito significativa, mas eu recuso a visão catastrofista deles. Eu acho que, de fato, a questão institucional, governos, moeda, isso vai quebrar mesmo, isso vai crechar mesmo. Agora, vai faltar emprego para todo mundo, não vai ter emprego, não vai ter companhias para você investir. Não, vai continuar tendo do mesmo jeito. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.